quero compartilhar uma palavra que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30. Aquele que trouxe sua Bíblia pode abrir comigo. E diz assim a palavra do Senhor, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que ausentou-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Porque a todo o que se tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aplaudo a palavra do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu vou primeiro falar um pouquinho do contexto dessa parábola. Eu sei que muita gente já conhece, já ouviu várias ministrações sobre ela, tem conhecimento, mas tem aquelas pessoas que chegaram há pouco tempo, que não têm o conhecimento, então eu vou trazer um pouquinho do contexto do que essa palavra está falando. Então, para quem está anotando, o título da ministração é A Graça da Multiplicação está no compartilhar. A graça da multiplicação está no compartilhar. Então, o contexto era o seguinte: Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua segunda vinda, a volta dele. Ele começa no Sermão do Monte, capítulo 24, ele dá as instruções de como seria no fim, no tempo do fim, as coisas que aconteceriam. Depois ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens, falando sobre vigilância, alertando os discípulos sobre vigilância. Depois ele fala sobre outra parábola, do servo bom e do servo mau. E depois ele vai contar essa parábola que a gente acabou de ler, a parábola dos talentos. Essa parábola, ela fala exclusivamente sobre fidelidade e responsabilidade. Então, quando você ouvir essa palavra, você pode ter na sua mente, está falando sobre fidelidade e responsabilidade. E como nós lidamos com aquilo que é de Deus? Esse é o contexto dessa parábola. E o que é uma parábola? Parábola, irmãos, não é de fato algo que aconteceu, um fato histórico. Ela é uma narrativa onde Jesus usava coisas que aconteciam no dia a dia para ilustrar uma verdade espiritual. Amém? Então, quando você vê uma parábola, não é um fato histórico, é sim uma narrativa mostrando para nós uma verdade espiritual. Dito isto, primeiro ponto: Deus é dono de tudo e Ele é justo. Amém? Acabamos de ouvir isso
na oferta, né? Então o versículo 14 diz que, pois será com o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. De quem é os bens? Do dono da terra, do dono da obra. Amém? Então, nesse texto, irmãos, quem é o homem? Quem é o dono? Quem é o dono da obra? É o próprio Deus. É aquele que nos deu todas as coisas. Tudo o que nós temos foi o Senhor quem nos deu. Bens, dons, talentos, recurso, habilidade. Deus nos dá aquilo que precisamos para exercer a obra dele, para executar a obra dele, o nosso propósito. Então, nesse texto, Jesus vai enfatizar várias vezes sobre o quê? Mordomia. Mordomia fiel. Algo que a gente aprende aqui na aula de integração. Só que aprender algo na aula de integração e manter isso na tua vida diária é diferente. Às vezes a gente aprende e esquece, ou coloca de lado, né? Aprender e praticar. Deus é dono de tudo. Se você acha que você tem pouco, Deus é dono desse pouco. Se você acha que você tem muito, Ele é dono desse muito. Então, Ele é dono de tudo. E nós precisamos administrar fielmente o que Ele nos deu. Ele confiou a nós coisas preciosas. Isso quer dizer que Ele confia em você. Ninguém dá nada valioso para alguém se não tiver confiança nessa pessoa. Sim ou não? Ele nos deu coisas valiosas. Bens para administrar. Talentos, dons, habilidades. Pense agora nos seus filhos. Quem deu os seus filhos para você? Foi Deus. E como você desempenha o seu papel de pai e mãe? Precisa ser fiel. Ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Ensinar a criança na verdade. Com zelo, com amor, fazendo como para o Senhor, porque Ele é o dono. Então, o seu emprego, foi Deus quem deu. Você tem que trabalhar como se estivesse fazendo para o Senhor. Lu, mas é ruim trabalhar lá. Mas faça como se estivesse fazendo para o seu Senhor, porque Ele é o dono de tudo. Irmãos, se a gente partir dessa visão, dessa ótica de que tudo é do Senhor, e nós entendermos isso e praticarmos, a nossa vida vai fluir maravilhosamente bem. Porque não vai depender de nós. Não é sobre nós. É sobre Ele. É sobre o dono da obra. Tudo é dele. Nada é nosso. Tudo é do Senhor. O versículo 15, então, lembrando que o ponto é, Deus é dono de tudo e Ele é justo. Versículo 15. Ele distribuiu os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. Mas olha que interessante, irmãos. Ele confia os bens a todos eles, aos 3. Mas tem um diferencial. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Foi injusto essa partilha? Não. Sabe por quê? Porque ele diz o seguinte: deu a cada um segundo a sua capacidade. Nem mais, nem menos. Segundo aquilo que você consegue executar. E o que significa isso? Significa que você não precisa se preocupar em ser uma outra pessoa. Eu não fui chamada para fazer uma feijoada para 200 pessoas. Não fui. Deixa o Gustavo fazer. Deixa o meu marido fazer. Não fui chamado para isso, irmãos. Então, o meu talento não diz respeito ao que o outro está fazendo, mas sim aquilo que Deus confiou para mim fazer. Então, pense isso. Eu não preciso me preocupar em multiplicar o talento do pastor Ney. Não preciso. Eu tenho que multiplicar o que ele deu para mim. Então, isso, se você entender isso, você vai perceber que o Senhor é tão bom, tão justo e tão generoso que Ele te deu tudo o que você precisa para executar o chamado que Ele tem para a tua vida. Amém? E é tão fácil a gente ver o talento do outro, né? A gente olha e pensa, poxa, essa pessoa, nossa, tem uma voz linda para cantar. E por que a gente não olha para nós e vê que dentro de nós há algo precioso, algo valioso,
que foi o próprio Senhor que nos deu. Um talento precioso. E a gente fica pensando e se questionando, né? Qual que é o meu talento? Esse texto diz que todos têm talento, irmãos. Todos receberam talentos e também já tinham a capacidade de compartilhar. Já tinham a capacidade de multiplicar. Então, por que nós, muitas vezes, não multiplicamos o que o Senhor nos confiou? Por quê? Porque às vezes a gente quer o talento do outro, a gente deseja o que o outro tem, ou então a gente acha que não é capaz de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, a gente tem medo, como a gente leu naquele servo ali, insegurança, talvez, depois eu faço. Não, irmãos, Deus nos chamou para fazer hoje, não deixar para depois. Ele é justo e Ele é generoso. Talvez você tenha olhado para esse texto, né, e pensado, poxa, por que todos não receberam a mesma quantidade, igual? Deus sabe a tua estrutura, Ele sabe o que você tem capacidade de executar, por isso Ele te deu 1, para outra Ele deu 2, para outra Ele deu 5. É simples. Então, se você pegar esse primeiro servo que recebeu 1 talento, achando que é pouco, comparado com os outros, eu quero te dizer que esse talento é um valor monetário daquela época. Está falando de dinheiro. Um valor monetário da época de Jesus. E esse 1 talento, ele é equivalente a 34 quilos de prata ou de ouro. O texto não diz se é prata ou ouro que o Senhor entregou. Mas, levando em consideração apenas a prata, nós teríamos aqui mais de 230 mil reais na nossa moeda, em bem que esse Senhor entregou para o seu servo. Apenas 1 talento. Não é pouco, irmão. Ele recebeu muito, muito recurso para multiplicar. A quem você confiaria 230 mil reais hoje e teria certeza que essa pessoa iria te trazer um bom resultado? Você tem que confiar nessa pessoa, irmão. Sim ou não? Deus confiou em nós coisas valiosas. Aqui fala de dinheiro, mas eu não quero que você prenda a sua mente apenas nisso. Como a gente disse, Deus é dono de tudo. Então pense como um todo. Deus é dono de tudo. Então esse servo, ele recebeu o recurso e recebeu a capacidade para multiplicar. Mas olha só o que acontece com cada servo. Ponto 2. Só multiplico aquilo que compartilho. Versículo 15, vamos ler de novo, só para a gente... A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Era o 16, tá, irmãos? Não. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. É esse texto aqui. Então, o que cada servo fez? O que ganhou 5, ele saiu imediatamente a negociar. Ele foi trabalhar, irmãos. Ele não ficou parado. E o que está falando ali, né, como eu disse, de valor monetário, pense em todas as áreas da tua vida. Tudo aquilo que o Senhor te entregou. Não pense só nesse recurso financeiro, no caso. Tudo que você recebeu, lembrando que tudo é do Senhor. Então esse servo, ele não colocou nenhum impedimento. O texto diz que ele foi imediatamente. O que significa, irmãos? Ele não arrumou desculpa, ele não deixou para começar amanhã, ele não deixou para fazer na próxima semana, não, nada disso. Ele saiu imediatamente a trabalhar e a cuidar dos bens do seu Senhor. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Fidelidade àquele que nos chamou. Fidelidade àquilo que você recebeu do Senhor. Assim que recebeu, ele começou a multiplicar.
E como que nós lidamos com essa mordomia? Somos fiéis naquilo que a gente recebeu de Deus? Lembrando que Ele é dono de tudo? Pela primeira vez que eu ouvi falar sobre mordomia fiel foi aqui nessa igreja. Eu entendia o que era devolver o dízimo, trazer as minhas ofertas e fazia isso com alegria, entendia isso. Mas eu não entendia que todo o resto também era dele. Não só os 10% que eu trago, mas os 90% que fica comigo também é do Senhor. Foi Ele que me deu. Então aqui eu comecei a mudar o meu entendimento sobre mordomia. E é o que Jesus está ensinando aqui. Ele é dono de tudo. O que ganhou 2 talentos não fez diferente. Saiu a negociar imediatamente. Priorizou o seu Senhor. Ele entendeu que aquilo que ele tinha recebido era valioso. Muito valioso. Mas o que ganhou 1 talento não fez assim, irmãos. O versículo 18 vai dizer que ele cavou um buraco e escondeu o talento que ele tinha recebido. Imagina você que ele pegou 230 e poucos mil reais e escondeu numa cova. O que esse dinheiro escondido numa cova ia ter de retorno para o Senhor dele? Nada. 0. Ainda podia perder. Porque podia mofar. O teu talento, irmãos, enterrado, escondido, ele não vai abençoar nenhuma vida. Você não vai conseguir multiplicar. Você não consegue multiplicar nada que está enterrado, que está escondido. Então ele fez isso, por quê? Por medo. O texto diz que ele estava receoso porque o Senhor era severo. Mas o Senhor não é severo. Ele é justo e generoso. Amém? Então eu quero te chamar a atenção para esse ponto. Jesus estava contando essa história para dizer verdades espirituais, não só para os discípulos, mas também para nós hoje. O que eu estou fazendo com o talento que Deus me deu? Pare por um instante e faça uma análise. Eu fiz a minha. Antes de preparar isso aqui, eu me analisei. Como eu estava lidando com aquilo que o Senhor já me entregou. Não com aquilo que Ele vai me entregar, mas aquilo com que Ele já me deu. Ele não vai te cobrar nada que Ele não tenha te dado, tá? Então, se o Senhor nos dá algo, irmãos, para que é? Para esconder? Ou para compartilhar? É para compartilhar. Anote isso. Se o Senhor te deu algo, é para você compartilhar. Amém? Ele vai vir e um dia nós teremos que prestar conta da nossa mordomia. Mas isso, irmãos, não é para pôr medo. A Bíblia ela é muito clara. Tudo que tem aqui é para nosso ensino. Todas as escrituras são para o nosso ensino. Jesus está nos ensinando. Ele vai voltar, nós cantamos. E nós nos alegramos com isso. E um dia nós vamos ter que dizer, Senhor, está aqui, ó, os 5 talentos que o Senhor me deu, eu consegui mais 5. Os 2 que o Senhor me deu, eu consegui mais 2. E o 1 que o Senhor me deu, eu multipliquei, consegui mais 1. Amém? É isso, irmãos, que a gente precisa se atentar. Não é de medo, o Senhor não é severo. O Senhor é justo e generoso. Salmo 84, se não me engano, 89, a pastora Lírio vai saber falar. Fala que a base do trono de Deus é justiça. Nosso Deus é justo. Amém? Ele não vai nos cobrar de coisas que Ele não nos deu. Então eu vou listar aqui algumas das minhas melhores desculpas. Você pode fazer isso se você tiver feito alguma delas alguma vez. Essas são as minhas. Tem pessoas mais capazes do que eu. É uma verdade? É. É verdade, irmãos, eu sei que tem. Mas eu não preciso multiplicar o talento do outro, eu preciso multiplicar o meu. Amém? Se tem alguém que sabe fazer melhor que você, amém, ele vai dar conta do talento dele. E você vai dar conta do seu. Outra desculpa. Eu não vou fazer porque a minha família não é perfeita. Bem-vindo, irmãos. A sua também não é. Nós somos imperfeitos, mas nos perdoamos, recomeçamos,
tentamos melhorar, a sua família não é perfeita e a de ninguém é. Então não é uma desculpa. Eu já tentei dar essa desculpa, tá? Eu já me frustrei várias vezes, então não quero mais fazer. Acho que não é para mim, não é o meu chamado. Eu já fiz muito. Deixa quem chegou agora fazer um pouco. Será que alguém já deu essa desculpa? O texto, irmãos, não diz que ninguém usou, que os servos foram chamados só para receber. Eles foram chamados para multiplicar. Não esconda aquilo que o Senhor confiou na tua mão. Amém? E aqui, quero deixar uma coisa bem clara. Eu não estou dizendo que você precisa abraçar tudo. Não precisa fazer o que o Senhor não te chamou para fazer. Faça aquilo que Ele confiou na tua mão. Não precisa abraçar o mundo. Não, eu vou fazer tudo. Não, não é isso que Ele quer. Ele não disse para o que multiplicou 2 talentos que ele tinha que multiplicar como o primeiro que tinha 5. Não, ele disse, muito bem, você cumpriu o seu papel. Então você é responsável pelo seu talento. Amém? Lá em Efésios 2:10, acho que eu não passei esse versículo para a mídia. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós somos criados para as boas obras. E a gente precisa entender que essa obra ela não é nossa. Ela é do Senhor. Mas nós somos o quê? Cooperadores de Cristo. E no que depender de mim e de você, nós precisamos exercer a nossa mordomia fielmente, com responsabilidade, porque Deus já nos confiou todos os bens. Amém? Situações adversas, vamos ter. Perrengue, irmão, vamos passar. Dificuldade, vamos passar também. Mas não tem a ver com a gente. Tem a ver com o Senhor da obra. Então, não é eu vou fazer e eu tenho a certeza que não vou passar por nada de adversidade. Não, irmãos. É fazer apesar das adversidades. Porque é fato que nós vamos encontrar no nosso caminho várias adversidades, vários desafios. Mas é fazer apesar das circunstâncias. Multiplicar o teu talento apesar das adversidades. Ponto 3. O Senhor da obra voltará. Aleluia, Ele vai voltar. O versículo 19, vamos ler também. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o que recebeu 2, também multiplicou os 2. E o que recebeu 1, escondeu. Lembra, irmãos, que no início eu falei que Jesus estava explicando aos discípulos sobre a sua segunda vinda? Aqui, ele está dizendo nesse texto que ele, não só que ele deu os bens, mas que ele vai voltar. E um dia nós teremos que prestar contas dessa mordomia ao nosso Deus. É muito gratificante, irmãos, para nós. Quando estamos aqui cantando, o Senhor da obra voltará. Jesus venceu a morte e Ele vai voltar. Mas nós também temos que ter na nossa mente que um dia nós prestaremos conta daquilo que nós fizemos. É o que Jesus falou com esses servos. O que recebeu 5 multiplicou e conseguiu mais 5. O que recebeu 2 multiplicou e conseguiu mais 2. E o que recebeu 1, ele também teve que prestar contas da sua mordomia. E ele não multiplicou. Ele deu desculpa e fez acusações. Os que multiplicaram, eles receberam o elogio do seu Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. E eles receberam também uma recompensa.
Entra no gozo do teu Senhor. Desfrutar da presença de Deus eternamente. O que multiplicou 2 teve a mesma situação. Muito bem, servo bom e fiel. Ele não disse, olha, tu deveria ter multiplicado igual o que recebeu 5. Ele é justo, irmãos. Nosso Deus é justo. E a partir do 24, eu não vou ler. O servo que recebeu 1 talento, além de não multiplicar, ele fez acusações ao seu senhor. Falou que o senhor era severo, mas na verdade o senhor foi extremamente generoso com ele e com todos os outros servos. Mas quando nós não multiplicamos, irmãos, quando a gente esconde o nosso talento, quando a gente esconde aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, a gente culpa alguém. A gente arruma desculpa e a gente culpa até o próprio Deus. Foi isso que esse servo fez. O servo que não multiplicou, ele não foi elogiado. Ele perdeu o que ganhou e ainda pior que isso, perdeu a intimidade, a comunhão com o seu Senhor eternamente. É o que o texto vai dizer lá no final dessa parábola. O Senhor, Ele nos chama para multiplicarmos, irmãos. Seja recurso, seja talento, seja dom. Aquilo que Ele confiou a você e a mim, nós precisamos multiplicar. Porque tudo é dele. E nós vamos ter que prestar contas de tudo. De toda a nossa mordomia, seja ela boa ou ruim, nós teremos que prestar contas. E como eu disse antes, não para te causar medo, mas para te despertar, assim como foi para mim, para despertar, para a gente colocar em prática o que realmente é uma mordomia fiel. Fazer com excelência, fazer com zelo, fazer como para o Senhor, sabendo e entendendo que Ele é o dono da obra. A obra não é para nós, irmãos, não é nossa, mas nós servimos ao Senhor da obra. Existe uma graça na multiplicação. E essa graça, ela se manifesta quando nós compartilhamos aquilo que nós recebemos. Irmãos, pensa na pessoa tímida, criada na roça. Não tinha... Falar em público era algo fora de cogitação. Nenhuma chance. Se alguém me falasse há 20 anos atrás, Lu, tu vai ministrar uma palavra lá no mês de agosto de 2025 na Igreja Resgate. Tá maluco? Tá fora. Eu vejo às vezes o pastor Alírio e eu penso, eu vou falar para ele que eu não... Para ele me tirar da lista. Ele nem sabe, né? Eu já falei para o meu marido também. Eu vou pedir para o pastor Alírio me tirar da listagem. Irmãos, o que eu vou fazer quando chegar diante de Deus? O pastor Alírio não vai responder por mim. Eu vou responder pelo meu talento. E eu não estou dizendo que eu sou uma expert, mas eu sei que eu recebi algo de Deus. E se eu esconder, o que eu vou multiplicar? Tem pessoas que talvez não se identificam com o jeito que eu ministro. Mas tem pessoas que eu vou conseguir tocar da forma que eu falo, da forma que eu ministro. E Deus vai falar através da minha vida com pessoas. Então você recebeu um talento. O texto diz que todos os servos receberam. Não coloque na sua mente que você não tem talento. Você recebeu algo. 1, 2, 3, 5, não sei, mas você recebeu pelo menos 1. E isso é motivo para você glorificar a Deus. Porque Ele confia em mim e confia em você. Amém? Na multiplicação dos pães, eu já vou encerrar. Acho que os irmãos do louvor podem subir. Na multiplicação dos pães, irmãos, alguém teve que compartilhar aquele lanche. 5 pães e 2 peixes. Para que acontecesse o quê? Uma graça de multiplicação. Lu, mas Jesus estava lá. Sim, eu sei. Mas alguém compartilhou para que houvesse uma multiplicação. Então, se você recebeu algo, compartilhe.
Não esconda, não retenha. Compartilhe o que o Senhor te deu, porque você compartilhando, você vai multiplicar, vai abençoar vidas. O reino vai avançar. Lá no Antigo Testamento também vai falar quando Elias foi mandado para a casa de uma viúva para ela sustentar o profeta. E Elias chega lá e pergunta para ela: o que tu tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite e um resto de farinha. E Elias pede então para que essa mulher cozinhe algo para ele primeiro. E ela não tinha mais, irmãos. Mas mesmo assim, ela compartilhou do pouco que ela tinha, para que a multiplicação acontecesse na vida dela, na família dela, e ela abençoasse outras vidas. Então o que você recebe não diz respeito só a você, mas ao que está do seu lado. Aquele que você pode alcançar através daquilo que o Senhor já te entregou. Amém? O servo, para finalizar, o servo que não multiplicou, ele foi chamado de inútil, lá no versículo 30. Se quiser pôr na tela. Ele foi chamado de inútil. Sabe o que significa inútil? Aquele que não serve para nada. E quando eu li esse versículo, eu disse: Jesus, tem misericórdia de nós e nos ajuda a nunca desistir de multiplicar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, não pense que você recebeu pouco. Você recebeu aquilo que você tem capacidade para multiplicar. Amém? Você recebe essa palavra, irmão? Amém.